Nada acontece do dia para a noite. Tu tem que ter simplesmente fazer aquelas coisas com carinho e te colocar no lugar daquela pessoa. A gente às vezes não percebe que aquilo que a gente está fazendo num determinado momento, que às vezes nos deixa desconfortável, lá na frente vai te separar dos outros. Um dos grandes segredos da nossa profissão e que as pessoas não percebem é aprender a administrar crise. É o ser. Através do ser, conquistar o ser, tu vai conquistar muitas coisas materiais na tua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Kit Move, um projeto que nasceu no coração meu e da Vanessa, onde nós estamos trabalhando com parcerias, com clientes, com os amigos, com os nossos patrocinadores e sempre pensando em convidados que vão fazer muito mais para a nossa vida, nos acrescentar, nos inspirar e deixar uma palavra de carinho e de motivação para você que está aí do outro lado. Mas para tudo isso acontecer, nós temos que lembrar, né, que nós precisamos dos nossos apoiadores para que esse projeto siga sempre firme e forte, né, e consiga ser entregue a muitas pessoas. Vamos lá, os nossos apoiadores? Vamos lá. Então, a Melv Store, que são responsáveis pelo nosso look, né, a Ari, ela entrega com malinha e também presencial na Galeria Lodge. STV, a sua segurança em Capão e Xangri-Lá. São Miguel Materiais Elétricos, das ferramentas, a iluminação ideal com teleentrega grátis de Capão a Xangri-Lá. Também Rede Polo, preço baixo e qualidade em 2 endereços no bairro Zona Nova aqui de Capão. Hoje também com suquinho de laranja, que delicioso para nós. É isso aí. Também temos a Adela e Medeiros Contabilidade, a Luciana Machado, gestora de recursos humanos, Debastiane Nunes, que hoje também vai presentear os nossos convidados com um kitzinho muito especial, a Silva, distribuidora de sorvetes Nestlé, Santilli Café e Sorveteria, né, em 2 endereços aqui no 2º piso da Cabral Papelaria e também na CEPE, no centro de Capão da Canoa. Cabral Papelaria em Capão e Xangri-Lá. E Nestor Café. E também a ISO Produtora, responsável pelas nossas gravações através da Milena e do Edu. E é isso aí, né, Paula? É isso aí. Hoje nós temos uma dupla de peso que a gente admira, que são nossos clientes, nossos amigos, que estão aí no mundo dos eventos corporativos, empresariais, pessoais, e que trazem alegria, comunicação para muita gente. Vocês já viram no nosso card quem são? Quem são eles, né? Marcos Godoy e Alexandre Mesquita. Olha mais conhecidos como Godoy e Mesquita, né? E na verdade, assim, eu vou apresentar hoje essa figura que é o Marcos Godoy, que é meu amigo, que eu posso dizer assim, né, Godoy? De longa data. Há mais de 20 anos, na época que eu fazia faculdade de jornalismo, fui estagiária lá na Rádio Horizonte, onde tudo começou aqui em Capão da Canoa, né? E para mim, assim, é um prazer, porque eu sempre te vi, né, Godoy, fazendo o inverso, né? Entrevistando as pessoas, sabendo mais das pessoas, e hoje tu estás nesse local hoje onde eu estarei te entrevistando, eu e a Paula, né? Eu estou numa saia justa hoje. Ai, ai, ai. Tá feliz, tá contente, tá relaxado, tá pronto? Não, feliz eu estou desconfortável só. Porque para quem faz isso a vida toda, você não se preocupar em se preparar, né, para fazer uma entrevista, saber o que vai fazer, é um pouco diferente, mas eu gosto dessas. E como foi o convite para ti? Quando chegou esse convite nosso para ti? Foi bastante gratificante por alguns motivos. Primeiro que eu confesso para vocês que eu não conhecia o projeto de vocês, fiquei conhecendo através do convite, fui ver e vi que já passou um monte de gente bacana por aqui, muito legal. E fiquei honrado, né? Principalmente de estar ao lado desse meu irmão aqui, que a gente se encontra em muitos eventos aqui no litoral e a gente trabalha em praticamente todos eles, né? Ele na função dele, eu na minha, mas a gente está sempre
se vendo nos eventos. Então, gratificante poder estar aqui pelo convite e ao lado dessa grande fera aqui. Quando ela disse que era dupla de peso, é só para ti, tá? Eu tô aqui. Estás esbelto, isso aí. E também nós estamos aqui com o Alexandre Mesquita, mais conhecido como Mesquita. Eu tô na dúvida se existe alguém ainda de Capão da Canoa que não te conhece. É, mais ou menos isso. A família, né, todo mundo nos conhece, né? E eu fico feliz também, falando que nem o Godoy falou, quando me ligaste, né? Em relação ao convite, fiquei surpreso, até comentei, desde como nós trabalhamos sempre juntos, algum coquetel que ela vai estar junto comigo, né? E aí, então, não, era o convite para participar aqui hoje com você, junto com o Godoy, que quando eu vi, o Godoy hoje, vai ser difícil até falar hoje, né? Porque o cara fala demais também, assim, experiência. Mas tu também e estamos aí, né? Tem. Hoje a gente é mais os bastidores, né? Estamos na mesma função que tu falaste. A gente fica nessa questão, nós auxiliamos as pessoas de hoje, nós dois saias justos aqui, né? O que vai acontecer. Vai ser legal. Muito obrigado. Com certeza. E a gente vai fazer uma breve apresentação de vocês, então, Sim. porque a gente sabe que o currículo é muito grande, né? Só não pode fazer a gente chorar, pelo amor de Deus. Ai. Mas a emoção faz parte, né? Eu em todos os programas sempre veio a emoção e faz parte, né? Faz parte. Então, Alexandre de Oliveira Mesquita, negrão, 50 anos, natural de Capão da Canoa, pai de 5, avô, empresário. Tu botou filha, mas aí é 4, tá? É 4? 4. Ai. Desculpa então, 4. Vamos me perguntar, cadê o quinto, né? Não. E a pensão? Otacílio Rodrigues de Mesquita e Marli de Oliveira Mesquita, os pais. Com 12 anos já trabalhava na churrascaria Negrão. Isso aí. Hoje referência no ramo de manutenção de piscinas e com o time Mesquita Garçons, entregando excelência e maestria em eventos corporativos e pessoais. Um grande amigo, cliente, né? E que a gente está muito feliz de te receber aqui. Eu que agradeço o convite, né? De poder contar um pouquinho mais. As pessoas muitas vezes nos conhecem pela mídia, né? E nunca nos escutam, porque daí estão lá, a gente está com o ponto aqui, orientando as pessoas, mas não conhecem um pouco da gente. Quem é o Mesquita? E é muita indicação, né? Muita então indicação. A gente muitas vezes não tem aquele tempo hábil de conhecer as pessoas, né? Então, hoje vão conhecer um pouquinho mais. Com certeza. Obrigado. Alguma informação faltou? Não. É isso aí. Quantos anos que ela falou que tu tem? 50. Pô! 50. Ele fez questão ali, ó, de deixar. Tá bonitão. É isso aí. E eu tô aqui com o meu amigo Marcos Godoy. Nasceu dia 20 de julho de 1970. Que dia é 20 de julho, sabe? 20 dia de julho. do amigo. Dia Internacional do Amigo. É Olha isso que aí. privilégio nascer nesse dia, hein? Que coisa Por isso que a legal. gente é amigo. É isso aí. Há tanto tempo, né, Godoy? Tanto tempo. E é tão gostoso quando a gente se encontra. É um abraço afetuoso, de carinho, sabe? A gente se sente em casa. Nasceu em Porto Lucena. Minha terra natal, querida. A cidade do coração, que tu tanto fala, né? Tu amo demais. Atualmente reside em Capão, solteiro. Solteiro. É filho do seu Darcy, né? Querido, amado, que a gente lembra com tanto carinho. E da dona Antônia Godoy, irmão da Kelly. É um tio que a gente sabe que é super dedicado, da Tonton. Isso aí. Acho que foi ano passado, levou ela pra Disney, né? As altas viagens. Tem uma relação muito próxima e afetiva, e a gente sabe disso, né? E não é nenhuma... Não esconde isso, né? Além da família biológica, tem um vínculo muito forte com a dona Beth, né? Quem considera sua segunda mãe, e ela reside em Buenos Aires. Trajetória profissional começou em 87, na Rádio Navegantes AM. Onde fica essa rádio? Porto Lucena. Porto Lucena. Em 1994, mudou-se para Capão da Canoa, onde consolidou sua carreira na comunicação, especialmente na Rádio Horizonte, onde foi que nós nos conhecemos, né? E aí, ficaste quanto tempo na Rádio Horizonte? Caramba, a Horizonte, ela me recebeu aqui em 94 e eu cheguei em maio de 94 aqui, início de junho. E em dezembro daquele mesmo ano, eu fui, junto com os meus colegas de rádio, apresentar um evento gigante que a rádio estava
fazendo e promovendo pelos seus 5 anos de história. O ginásio estava lotado de gente, umas 3.000 pessoas no ginásio, tinha bandas, enfim. E naquele dia eu conheci o Antônio Ortiz Romacho, dono da Rede Assum de Supermercados. E naquele mesmo mês de dezembro, eu comecei a fazer parte do Assum com sistema de rádio dentro do Assum. Dentro do Assum. Então eu comecei em maio, para responder a tua pergunta, saí em dezembro, mas nunca perdi o vínculo com a rádio. Sempre fiquei fazendo alguns horários alternativos ou alguns programas free. E logo depois, isso ficou 6 anos, essa parceria com o Assum, até que ele fechou. E aí eu saí, voltei para a rádio, continuei fazendo programas na rádio, abri a minha empresa com meu pai, que era de carro de som e de homenagens, isso. Então, eu diria que a trajetória começou em 94 e só finalizou com a Rádio Horizonte uns 10 anos atrás, acho, quando eu saí definitivamente daí para me dedicar às minhas coisas. Em 2012 fundou então a revista Universo da Construção, né? Sucesso até hoje, referência no setor da construção civil no litoral norte gaúcho. Atua também como mestre de cerimônias nos eventos corporativos e sociais, né? Que é onde a gente acaba se encontrando mais também. É isso aí. Né? É isso aí. Tu considera que é guiado pelos valores da família, né, e pessoais, como fé, gratidão, amizade, respeito e empatia. Princípios herdados de seus pais e presentes em sua vida pessoal e profissional. Eu só queria colaborar com esse currículo, quando se trata de família, de pessoal, que eu tenho uma irmã também. Ela, além da Kelly, que é minha irmã por parte de mãe e pai, eu tenho uma outra irmã, que é a Márcia Regina Godoy. Ela veio antes do meu pai casar com a minha mãe, então ela deve ter uns 2 anos mais que eu aí, e ela mora hoje em Santa Catarina e tem um carinho muito grande pela Márcia também, que é minha irmã também de sangue. Que legal, Godoy, coisa boa. E o nome, então, do nosso projeto é O Que Te Move, né? Como a gente gosta de estar em movimentos, assim como vocês, a gente quer saber de vocês o que move vocês nessa arte de servir, de comunicar, de encantar os clientes, os amigos, os parceiros que passam aí pela vida de vocês. Quem vai começar para nós hoje? Bora lá. O que move, né? Eu sempre fui um jovem cedo, aos 12 anos, que sempre tive a oportunidade, não sei se você chegou a conhecer o seu Osmar Negrão? Claro, sim. Claro que sim. E aí eu estudava meio turno no Divina, semi-interno, né? E um dia ele conheceu o pai, a mãe, e pediu, leva aquele negrinho lá pro restaurante, né? E ali eu comecei com essa função, né? De ser copeiro, né? Fazendo a copa, a lancheria ali, aquelas questões todas, o cafezinho, você viu o pingadinho que eles falavam, né? Sim. E quando dava movimento, que o restaurante, vocês quem se conheceram, tinha a lancheria e tinha uma mureta e ó, ninguém passa pro lado da mesa. Ele ficava ali na esquina, onde Isso, agora onde foi é Colombo, destruído ali. onde é Colombo. Não, onde é Colombo. Hoje. Ah, tá, eu achei que onde fosse lá na outra. frente a Saque. E ali começou esse dom, né, de eu conversar com as pessoas, que eu não tinha nessa questão antes de eu era muito, tu conversava comigo, eu tomava um banho de suor, assim, sabe, eu era muito envergonhado, né. E ali, desde aquele comecei, né, a proposta de sempre trabalhando com o público. Fui para a Unesul, e assim fui me desleixando, e hoje sou essa pessoa que trabalha com... Eu sempre utilizo a frase, que coloque no lugar do outro, né? Às vezes eu ofereço um trabalho para um jovem, uma coisa que chega a mim que quer, cara, tu tem que ter simplesmente fazer aquelas coisas com carinho e te colocar no lugar daquela pessoa. Isso é a frase que eu levo tudo para a minha equipe. Sim, eu sempre vendo tu falando, faz, atende como gostaria que fosse para ti. Isso aí, essa é a minha frase, né, Paulo? Eu te acompanho. E aí, cheguei sem pretensão de chegar ser quem eu sou hoje, conhecido por muitos, dessa forma, entendeu? Seja nas piscinas, seja nos eventos, eu sempre tento fazer o meu melhor. O pessoal me cobra, não descansa. Não tem, cara. Como eu digo, as pessoas não me deixam descansar. Tu tá há quantos anos? Tô para quase 18 já, 17, 18 já. E quando tu iniciou, hoje a gente pensa, né, vai abrir um negócio. Recentemente a tua irmã
tentou empreender, continua, acho que em casa, né, Godoy? Mas assim, é muito mais plausível, tem as redes sociais, tem livros, tem mentores, tem amigos, Sim. O network funciona muito mais, eu acredito, assim, no sentido de conhecimento do que antigamente. Então, quando tu começou, tu pensava, tu tinha um planejamento, tu tinha uma organização? Não tinha uma base, não tinha nada, isso foi vindo ao longo do tempo foi da e tua o dia a dia, característica. né? Do meu jeito, foi indo, e eu não tinha pretensão alguma, né? Aí, tipo a Mesquita, dá um exemplo, uma Mesquita Garçom se formou após eu ter saído do Petisco. Trabalhei com o Matheus, né? Após o falecimento do Pelanca lá, trabalhei. Que legal. E no momento que eu saí de lá, os meus clientes, né, vou dizer que nomes que foram os meus primeiros clientes, foi o Samuel Cândido e a Samira Cândido. Ai, que legal. Os meus também. São os nossos clientes também Então, há assim, bastante tempo. O meu primeiro café foi que eu com levo, eles. Olha e até só. hoje São pé quente. Nossa, eu faço um parte beijo da família deles, pra né? eles. Que tem o Theo, tem o Caio, tudo. E o Que carinho legal. sempre, até hoje faço os eventos para eles, né? De toda a construtora, incorporadora, e outros mais, né? Mas eu cito hoje as primeiras pessoas que, não, bacana, mas eu sempre trabalhei dentro do restaurante. Não, tu conhece todo mundo, vai lá, que não é nada diferente, as mesmas pessoas. E assim foi indo. Aí eu tinha outro convidado, como que tu pega mais um e vai indo, foi indo, sem pretensão alguma. Então tá. Tá? Esse é o começo. E É agora, isso aí, não, é vamos- isso aí. Godoy, o que te move, meu amigo? O que me move são pessoas. Eu hoje, a exemplo do Mesquita, pode ser que vocês não acreditem, mas eu também fui um cara muito tímido no início. Eu não falava com ninguém. Olha. E depois que eu entrei no mundo do rádio com 17 anos, as coisas foram acontecendo. Vai empurrando, né? Vai empurrando para as pessoas. Ajustar, Né? né? Tem que... E eu aprendi muito com o rádio, justamente com essa questão de relacionamento com as pessoas. O rádio do interior ele era bem diferente do rádio daqui. Sim. Não que aqui não seja interior, né? Mas aqui já é um interior mais desenvolvido, né? Lá a gente, além do estúdio, de fazer programas fechados, né, dentro de um estúdio, que é mais ou menos o que se faz ainda hoje, Sim. nós, os locutores da época, eles faziam eventos para botar mais grana. Angariar, né? E esses eventos eram festivais da canção. E esses festivais a gente ia para o palco para apresentar. Como eu era o novo, né, o estafeta do negócio, vai Marcão, é contigo, Marcão. Só foi. E eu fui, não tinha como dar para trás, né, não tinha como dizer não, até porque Sim. eu estava no meio de feras da comunicação daquela época no rádio. E aquilo foi muito bom porque foi uma escola. Então eu aprendi com os meus erros e com os ensinamentos deles, né, que foram grandes mestres. E a gente às vezes não percebe que aquilo que a gente está fazendo num determinado momento, que às vezes nos deixa desconfortável, lá na frente vai te separar dos outros, vai te deixar muito mais à frente dos outros, né? E foi o que aconteceu comigo, trazendo para o mundo atual hoje. Eu tenho hoje uma maneira de trafegar nas redes sociais, no mundo digital, que naquela época nem se imaginava que a gente fosse viver, né, um momento como esse, justamente pela base que eu tive lá. Sim. Então aquela base de poder conversar com as pessoas, de não ter vergonha, de poder administrar uma entrevista, né? Muitas vezes eu nem sei direito qual é o assunto, mas eu vou para cima, entendeu? Não dá para recuar nunca. Sim. Então aquela base, aqueles ensinamentos lá do interior, eu trago comigo e que fizeram muita diferença lá e que hoje, aquela plantação, a colheita de hoje está vindo faz hoje. uma Isso é uma das gigante. coisas que a gente estava conversando, eu e a Paula, analisando as informações que vocês nos enviaram, né? Assim, a gente comentou, né, Paula, assim, que esse é o diferencial de vocês. Vocês estão um passo na frente, de repente, de outras pessoas que fazem as mesmas coisas, mas vocês fazem de forma diferente. Tu com a tua equipe, né, que está sempre impecável, o teu trabalho também, tu foste um dos primeiros, assim, a ver essa questão do digital, a levar essa informação em tempo real, né, para os teus ouvintes, teus parceiros, e isso te fez destacar, né, e além das demais pessoas que estavam querendo fazer alguma coisa meio parecida, mas que não fizeram, e o Godoy veio com isso, né, e eu percebo esse teu diferencial também. Eu acho que uma das coisas que se soma muito a nós dois, né, usando como o exemplo da mesa,
de trabalho é justamente a seriedade, né? Porque a gente trabalha com grandes empresários, né? Pessoas de renome, e eu muitas vezes vejo alguns prestadores de serviços que não emplacam o segundo trabalho justamente porque não conseguiram entregar o primeiro. Sim. Então a seriedade, entregar aquilo que você prometeu a mais, né? Nunca menos. Sim. Então isso eu acho que nos diferencia. Entender Mesquita, eles, né? Entender o cliente, exato, né? Também, né? Exato. Escutar. Mesquita tem essa preocupação. Eu, no meu caso, é um pouco diferente do Mesquita porque eu tô sozinho, né? Sim, sim. Então o compromisso é comigo mesmo. Sim. Já o Mesquita tem uma série de pessoas no guarda-chuva dele. Então essas pessoas têm que se identificar com o sistema dele. Sim. As pessoas não podem falhar. Não. Porque é o nome dele que está na jogada. Exatamente. Aproveitando, como é que é essa parte de liderança, de formação de time, para quem está aí querendo começar a empreender, que envolva, né, outras pessoas? Não, é complicado, como mas é gratificante, desenvolveu entendeu? e como é que tu desenvolve no dia a dia? Como Porque a gente faz? normalmente É complicado, tem que ter mais né? de uma equipe. Tu sabe, trabalha com pessoas, tu sabe como é que funciona, né? Mas eu sou, assim, bem que eu digo, sempre abençoado nessa questão, porque a minha equipe são formados já de 5, 6 anos, gente que estão comigo, sabe? Se eu mexer em alguma peça, alguma coisa, porque as pessoas têm um outro objetivo, né? A minha equipe hoje, 99%, todos eles trabalham. Todos têm o seu trabalho, CLT, né? Vamos dizer assim. E nós utilizamos como free. Todo evento, aqui no off, nós estávamos conversando sobre isso. Sobre essa pergunta, né? Sobre isso, entendeu? A gente faz reuniões de 15 em 15 dias, eu faço. Faço só com as meninas, só com os meninos, depois todos juntos. Perfeito. Agora vamos ter recentemente, agora nesse sábado, um evento lindo que a gente vai fazer. Então temos reuniões antes para alinhar, né? O que acontece no outro evento, não que seja uma coisa ruim, mas temos que alinhar alguns pontos que passaram para o próximo ter tudo certo. Então dessa forma que eu faço. A gente faz reuniões. E tu desenvolveu, aprendeu com alguém ou tu foi te liderando? O tempo, a escola vai fazendo da vida, vai fazendo isso, entendeu? Hoje, vai forjando. A prática, né? Acompanho algumas coisas no Instagram que nós já vivenciamos outras pessoas falando. Então, não todo a gente está errado, entendeu? Eu acho que um dos grandes segredos da nossa profissão e que as pessoas não percebem nos bastidores, e isso que nos destaca, é aprender a administrar crise, né? Porque em todos os eventos existe uma crise. Existe. Sempre existe uma crise. Então, é alguém que está incomodado com o garçom, é alguém que não foi atendido, ou é o cara, no meu caso, palestrante que atrasou, deu um problema no audiovisual do cara, entendeu? Aí entra o diferencial de quem está no comando. Tem que fazer essa gestão de crise aí. Para que o público que está assistindo não perceba isso. Exatamente. Então, a nossa obrigação é administrar a crise. Além de fazer o nosso papel, a gente tem que administrar. Na segunda-feira a gente vai ver o que aconteceu e colocar. Mas durante o evento, tá tudo maravilhoso. Ninguém sabe de nada. É o que a gente acabou colocando antes, né? Quem vê o brilho de um evento não sabe os bastidores e o perrengue que tu passa antes, né? Então... Como é que funciona, assim, o pós, teve um problema e tal? Não, olha, eu geralmente, essa questão que o Marco citou agora, nós tentamos sempre, nós que estamos ali, resolver se a gente chegue ao noivo, ao formando, a todos. Na segunda-feira, geralmente hoje nós trabalhamos com cerimonialista, né? Sim, a gente passa tudo também, que é uma parceira também, né? Que é ela que vai nos dizer. A gente recebe toda a logística no evento anterior. Eu peço sempre na quarta-feira já mandar para... devido às reuniões que eu tenho que fazer com a equipe, ou os grupos, né? Para todo mundo estar alinhado, né? Hoje, no evento sábado, nós estávamos em 4 lugares diferentes, entendeu? Hoje eu tenho a equipe de 22 funcionários, entendeu? Então, para ti comandar tudo isso e deixar tudo alinhado, não é barbada. Como nós falamos aqui, quem olha, tudo é maravilha, né? Aí falta uma coisa aqui, leva uma outra coisa lá, e ajusta aqui, o outro não vai poder que dê uma dor de barriga. Então tem toda essa logística que tu tem que estar ali certinho. Então eu levo desse jeito. Quando a gente depende dos terceiros, que é isso que o Marcos falou, né? Nas associações, enfim, quando a gente está conversando, a gente destaca muito esse teu diferencial. Sim. Tá, mas
né? De repente pode ser uma outra pessoa, mas não. Não. Vamos voltar para o Marcos, porque aconteceu tal coisa e olha, Isso. ninguém percebeu, ele deu a volta. Entra na confiança, né, Marco? Da Fica confiança tão de quem está natural. contratando, entendeu? Também, É. exatamente. Então, é a confiança, o treinamento, a comunicação, esse fazer acontecer sem que os outros notem. E a Verdade. gente... Porque não dá para ficar esmiuçando Sim, não. ou na hora. Deus o livre, Hoje né? Já não foi tem tempo, o né? tempo. Não tem E hoje, assim, a gente percebe que vocês têm uma paixão por isso, né? Eu quero saber, assim, se realmente isso foi por uma necessidade ou se realmente é uma paixão e um desejo ardente, né? Porque normalmente a gente faz as coisas, num primeiro momento, por uma necessidade imediata, que é a de sobrevivência. E depois a gente vai, no decorrer do tempo, alinhando certas coisas, né, Paula? Igual nós estamos fazendo aqui com esse projeto e trazendo o propósito, aquele intuito inicial. A gente sabe, assim, quando tu vai te comunicar no teu diferencial e quando tu vai fazer esse teu servir, a gente percebe que isso é movido por uma paixão. Tô falando Não, a verdade, é isso mesmo, né? Para mim, tudo começou de um sonho, virou uma paixão e se tornou uma eterna conquista. Hoje eu faço por necessidade, para viajar, para viver bem. Tomar um bom vinho. Tomar um bom vinho. Hoje eu faço por essa necessidade. Eu quero estar aproveitando. Viver. Eu estou com 55 anos de idade, então eu já vislumbro lá no final do horizonte o final da carreira, né? Até porque, na minha concepção, pode ser que as pessoas não aceitem isso, mas essa parte de estar na frente das câmeras ou estar apresentando eventos, ela traz muito o aspecto da jovialidade, né? Claro que um coroa bem cuidado, assim, vai um pouquinho mais longe, né? Mas não, vai longe. Mas eu já estou vendo ali já estou vendo o horizonte chegar. Né? Então, a gente tem que se preparar para isso. Acho que Deus está dando, para mim, principalmente, está dando essa oportunidade de estar com saúde, de poder aproveitar, fazer o pezinho de meia, e poder seguir sem baixar o nível, né? Só e aproveitando, que eu tenho bastante curiosidade para saber das tuas redes sociais, né? Porque aqui a Cabral, a gente deslanchou na pandemia, né? Eu tinha 1.000 seguidores, hoje a gente tem quase 20. E tudo trabalho, formiguinha, seguidor, né? Claro, faz algum patrocinado, mas há pouco tempo, na verdade, lá no início era muita parceria com Nara, com associação, com nucleadas, com amigos, com lives. E eu não lembro essa transição do Godoy, porque antes a gente lembra como Love Car, como rádio. Quem nunca recebeu um Love Car, né? Nossa, era o som. O CDzinho, tipo né? assim, as amigas, lá em casa, a gente tinha que avisar, assim, eu também quero, né? Tu sabe mandar. Que ontem domingo, eu estava preparando o churrasco lá para a família, e aí recebi uma mensagem de um cliente da antiga. Olha só o que ele me mandou aqui, ó. Uma foto do Love Car na época de fita cassete. Ai, que legal. Olha só, legal. Eu recebi um Love Car no meu aniversário. Na época de fita cassete. Lá em casa a gente usava bastante. Tava muito moderno o CD, né? Olha aqui, ó, fita cassete. Que top, caramba, né? Isso me emociona, sabe? Eu até comentei com a pessoa que eu não tenho isso hoje no meu banco de imagens, sabe? Eu gostaria de ter mais coisas que eu fiz. Exato. Aqui na Cabral também as pessoas perguntam, às vezes o Edu, a gente vai fazer algum movimento e tal. Não tenho, porque passou, a gente né? não tinha essa noção, né, de guardar algo, né? Sim, a gente tem muitas conexões, né? Nós estamos há 24 anos, então quando eu cheguei, assim como a Samira, né? Sim, né? A Tecmar, né, da mãe dela com a Valéria, sim. a Predserve, então isso a gente tem e guarda com muito carinho, mas os registros não eram tão fáceis como agora. E aí tu vai para a tua resposta. A minha virada de chave no mundo digital, nas redes sociais, se deram por alguns pontos. Primeiro, o Duane, é meu parceiro, meu amigo, meu cliente, Duane Teixeira, um grande construtor aqui da cidade, ele sempre me cutucava para que eu investisse mais energia no Instagram. E eu era do Facebook. Ali que eu tinha mais respostas, ali que eu tinha mais curtidas, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E eu nunca dei bola assim pro Instagram.
E aí ele começou a insistir, vai pro Instagram, começou a meio ficar bravo comigo, pô, tu não posta no Instagram, tá? E eu, pô, mas que cara chato, né, meu? Fica só querendo me jogar pra uma coisa que eu não quero ir. Mas aí foi. Mas a grande virada de chave mesmo se deu quando eu, com exclusividade, quando a pessoa tá sozinha lá no veículo de comunicação, só ela, no caso fui eu fui chamado pelo Alfredo Pesce, pela família Pesce, para cobrir a visita oficial ao terreno onde ele está construindo hoje o maior complexo de saúde do Rio Grande do Sul. Era então a garagem da Unesul. Sim. E eu fui. Então a família do Pesce e mais a família Mãe de Deus, né, que era do Hospital Porto Alegre, estiveram lá fazendo essa visita e eu cobri, com fotos, com vídeos, entrevistas e tal. Saindo daquela visita técnica em campo, nós fomos ao gabinete do prefeito apresentar, né, formalizar e tal. E eu fiz toda aquela cobertura. E ainda era usando máscara, era na pandemia e tal. Sim. Daquela reportagem que eu fiz da visita técnica no campo e também na prefeitura, em uma semana o meu Instagram pulou 5 mil seguidores a mais. Numa semana eu ganhei 5 mil seguidores das pessoas atrás daquela informação. A pandemia foi um divisor de águas. Tive assim e dali para frente, daí outro evento que aconteceu logo na sequência foi o Porto de Arroio do Sal. Sim. Eu não fiz com exclusividade esse, mas eu estive lá cobrindo também, me deu um monte de seguidores e daí não parou mais. Lugar certo, pessoa certa e ação. E muitas vezes a gente acha que aquela pessoa chata é aquela pessoa que vai te impulsionar e a gente precisa estar atento, né, essas mensagens que vêm de Deus, né? Porque a gente fica do nada, às vezes, um insight assim, ou alguém vem te falar alguma coisa, e foi o que aconteceu com o nosso projeto. Eu estava te contando antes, né, nos nossos bastidores aqui, falando do projeto do Que Te Move, através de uma mentoria, né, que eu faço em conjunto com o Edu e com a Milena, da Manu Bombardelli, né. A gente brinca que ela é especialista em jogar as pessoas do penhasco, né, e tipo assim, vou me salvar, e agora, o que eu faço, né? Abri lives, né, que eu nunca tinha aberto uma live, e a importância... Não, eu, da comunicação, nunca abri uma live, sempre faço story, aquela coisa toda. Sim. Abri uma live, né, e numa dessas lives a Paula estava lá comigo, né, porque o que eu fazia? Mostrava os bastidores da montagem das boxes de café da manhã, e para reter a pessoa comigo, deixava no final o sorteio da box. Então, mantinha a pessoa até o final e prometia, olha gente, 20, 30 minutos comigo aqui, no finalzinho vou sortear. A Paula junto numa dessas boxes. No dia dos namorados, não tem como. Dia dos namorados, exatamente. Num dos sorteios ela ganhou a box. E eu vim pessoalmente, porque eu que gosto de fazer essa entrega das boxes pessoalmente, eu não abro mão disso, bom, né? Assim como os cafés, eu gosto de ir lá montar, colocar o meu presente, detalhe. Né? O pessoal vê que ele tá fazendo. Exatamente, gosta, né? E aí aconteceu da Paula, cheguei aqui e disse, Paula, esse teu espaço maravilhoso e tal e tal. Ah, isso aqui poderia servir para alguma outra coisa, assim, que não seja só os livros, né? E o Café Connection, e antes disso, nós tínhamos a conexão, tivemos pelo café também. No Café Connection. Só contando rapidamente, porque para vocês conhecerem um pouco do projeto nosso. Deixei aquela sementinha plantada na cabeça da Paula e imagina, né? Essa mulher ficou assim, ó. 2 dias depois ela me liga, amiga, olha só, tô com essa ideia assim, vou chamar o Edu e a Milena e a gente vai sentar para ver o que a gente vai fazer. Sentamos ali e o nome do podcast veio em questão de segundos, assim, porque nós somos movimento... Para acontecer. Exatamente, isso vem muito a calhar com o que tu comentaste, né? Nós estarmos com as pessoas certas no momento certo e fazendo essas, né... entregando para o universo uma vontade que a gente tem, porque às vezes a gente tem vontades que ficam dentro do coração, mas se a gente não bota para fora, né, Godoy? É exatamente essa a linha de raciocínio, né? Eu acho que a tua também. A gente está sempre em busca de novas conexões. Isso. Tem que estar aberto para receber esse tipo de invasão do bem. Né? As pessoas que se preocupam com você. Imagina o Duane, né? Duane é um cara que tem 300 mil coisas para fazer durante o dia todo. E mais uma todo dia, né? Várias empresas. E o cara se preocupando comigo. Vai pro Instagram, vai pro Instagram. Porra! E olha só, a cada conquista que eu tenho no Instagram, eu mando para ele um printzinho. Ó, estamos com 20 mil, ó, estamos com 30 mil seguidores, ó, estamos com 50 mil. Indo, né? E é isso que eu acho muito legal, a gente comemorar. É, claro, claro. Move, você assim, a culpa é tua. Nossa, isso e a gratidão, né? Então, na minha vida, tudo foi assim. Desde que
O primeiro emprego que eu tive foi uma indicação do meu pai, que era militar lá na minha cidade, para o presidente da Câmara de Vereadores, que era um grande locutor da época. Não estava mais atuando, mas tinha sido um grande locutor na época. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Luceno. Meu pai me colocou lá como indicação e eu fui trabalhar de secretário do presidente da Câmara. Eu tinha 16 anos, eu acho, 15 para 16. E aí eu chegava cedo, eu organizava tudo, porque eu tive isso muito rígido em casa, né? Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a fazer tudo. Então eu tomava conta de uma casa, e lá era a mesma coisa. Eu chegava lá, varria tudo, deixava tudo, ele preparava o café, preparava o chimarrão e tal. Quando ele chegava às 8 da manhã, estava tudo pronto. Aí chegou um tempo assim, eu disse assim, Godoy não, desculpa, lá ninguém me chama de Godoy. Marcão! Godoy lá era meu pai. Marcão, tu é tão dedicado e tal, eu vou arrumar uma coisa melhor para te fazer. Tu quer trabalhar na rádio? Eu disse, olha, não sei por que tu tá querendo me oferecer rádio, sabe? Aí vem aquelas invasões que eu tava falando, né? Sim. Mas por quê? Não tô fazendo certo aqui? Não, mas é que tu e tudo que tu faz isso aqui é muito pouco para ti, tu tem que... Tá bom. Eu vou falar com o diretor da rádio. Foi lá e falou e me levou. E eu fui para a rádio. Naquela mesma semana já comecei com um operador de áudio na rádio, tive a ajuda fantástica dos meus colegas. Teve um em especial, que foi o grande responsável por hoje eu ser esse grande comunicador, que era um colega de bastidores de rádio, né? Não de microfone. Ele era operador de áudio. Como ele viu que eu estava me dedicando a aprender e tal, só que eu aprendi naquele momento de fogueira, assim, de programas ao vivo, de tudo acontecendo muito rápido, e eu estava começando, eu não sabia o que tinha que fazer aqui e tal, então eu sofria os petelecos na orelha lá do pessoal. Aí ele me pegou e disse assim, Marcão, vem treinar de noite, que ele trabalhava à noite, e eu comecei a frequentar a rádio à noite, porque lá não tinha ninguém daí. O menino que fazia programa lá na rádio de noite já estava para sair, então não estava indo mais fazer o programa. E ele começou no segundo dia assim, vai lá e diz o nome da música e a hora. Eu estou louco? Vai lá. Porque tinha uma regra lá que quem era do microfone era do microfone. Quem não era do microfone não ia pro microfone. Não tinha essa, eu vou lá, não. E ele começou a botar pilha e eu fui. Eu fui a primeira noite, fui a segunda noite. E começou fui a gostar. E fui daqui a pouquinho eu já estava dando mais temperatura, daqui a pouquinho eu já estava mandando abraço. Mas para mim, na minha cabecinha de 16, 17 anos ali, era só nós que estávamos ouvindo. Tipo nós aqui, ó, sem ter a percepção do monte de gente que está nos assistindo. Né? E um dia, isso passou uma semana, duas, num dia eu saio de dentro do estúdio da rádio e vou lá para fazer a volta e conversar com eles, tocava música e tal. Eu saio, o diretor da rádio, escorado no corredor assim, ó, uma cara de brilho, era brabo, né? Professor Léo, um grande beijo aí, meu irmão, viu? Muito obrigado por tudo. O professor Léo olhou para mim assim, me fez assim, eu disse, meu Deus do céu. E passa o Valduir, que era o nome dele, passa por trás dele, bota a mão na cabeça e... Estamos demitidos! E aí ele iniciou uma caminhada assim, indo embora, né? E eu querendo explicar, e ele se virou para trás assim. Isso aconteceu em segundos, minutos, né? Amanhã tu assume o Correio Musical. Olha! Que era um dos principais programas da manhã, das 11 até 15 para o meio-dia. Aquela noite eu não dormi. Imagina. Porque para mim, fazer o que eu estava fazendo era uma brincadeira, era então, assim, não, lá eu ia assumir um papel de verdade. E aí eu fui. Bem jovem. Fui, fiz e a partir dali não parei mais. Que legal, Godoy. Que história bacana, né? Quando a gente não espera, né? Quando vê, brilha. Como eu te falei, um certo dia, eu conheci o Godoy quando eu trabalhava na Sanremo, que é uma vassouras, baldes, coisas, lá em Cidreira. Lembra que eu comentei contigo? Que eu e minha comadre eram, como é que se chama? Promotores de mercado. E nós viajava, era Assum lá. Assum, né? Assum Cidreira. Nós fazíamos lá na temporada. Eu fazia o boneco Vac Freezer, que é um chefe de cozinha com baita de um chapeuzão assim na cabeça, aquele gourmet, com ventilador. Então eu ficava no verão, 20 minutinhos só, daí tem que tirar. Porque eu escorria, né? Porque era muito quente no verão. E aí, esse cara... E lá tem tipo aquelas quadras de NBA, né? Que era lá em cima, no meio do supermercado. A cabine de som era lá em cima. Daí foi onde eu conheci o Godoy, há anos atrás. Isso. Tá por 95, mais ou menos. Logo ali atrás, né? É um negócio muito... Ontem nós estávamos virando um baú de fotos para um projeto novo que vai sair, né, Edu?
E aí tu começa a perceber, assim, o quanto que a gente já passou por aquilo, né? Não percebe, né? E percebe, eu acho tão linda essa relação que tu tem com a tua família, Godoy, assim, e esse legado que teu pai deixou, né? Porque sempre foi uma pessoa alto astral, né? Toda vez que a gente encontrava com ele, era uma pessoa que tinha essa relação de proximidade, né? E a gente percebe que tu tem isso com a tua mãe, com a tua irmã, com a tua sobrinha, né? Filha, praticamente, né? Porque a gente cria com proximidade, assim que eu tenho com as minhas sobrinhas também. E isso é uma das coisas bonitas, porque quando a gente faz essa leitura da trajetória, desde Porto Lucena, né, vindo para Capão da Canoa, a gente percebe que por trás de uma pessoa que nem o Marcos Godoy teve uma base familiar muito forte, né? Sim. Através da fé, do amor e dessa questão de pai e mãe firmes no propósito de criar bem os filhos, né? E eu acredito que eles fizeram um bom trabalho. E aproveitando, tu com os teus 4 filhos, né? Vamos corrigir. Vamos corrigir aqui. O Jairo, a Brenda, a Bruna e o Brian. Um beijo para eles. Obrigadão. Como é que eles vejam e como que tu entrega isso do empreendedorismo, de conciliar? Algum trabalha contigo, algum tem esse feeling de querer dar continuidade? Não, meus filhos, né, Paula, tem hoje, o Jairo mora em Porto Alegre, em Canoas, trabalha numa empresa já há anos, ele tem 35 anos, né, e já há anos trabalha nessa metalúrgica e trabalha na administração lá. Sim. Então, seguiu o rumo dele. Seguiu o rumo. Perfeito. A Brenda se formou agora, mês passado, em assistente social, né, que é a minha filha mais velha. A Bruninha trabalha aqui na Evisa, né? E o Brian é o caçula de casa, né? Só estudando, né? Então, todos bem, assim, nenhum veio para o segmento ainda. O Brian, eu quero puxar ele para as piscinas daqui a pouco, né? Sim. Né? Mas eu sei que não é o que ele quer, né? Que a gente vê, né? Não adianta, né? E a gente, os filhos são diferentes. É raro hoje quem quer seguir, né? E também conforma o serviço, né? Mas sou bem abençoado, né? Tenho 2 netas lindas também, que é a Helena e a Melina, né? Que é E como é que é essa relação de avô, neto? É lindo. Até agora, antes de vir, ela estava lá em casa. Ela pegou uma conjuntivitezinha na escolinha, né? E tá lá. Mora bem próximo. E é a alegria da casa. A Helena veio no outro final de semana, que eles moram em Canoas, e veio ela e o Jairo. E aí, quando está ali, é aquela festa, né? Porque a gente custa ver, né? E mais a Melina mora próximo de nós, então tá sempre ali em casa, né? Então é bem tranquilo. E aí essa questão eles de não... empreendedorismo, não, mas assim, mas eles têm esse feeling deles para as coisas deles, entendeu? Sim. Cada um tem um segmento que eles vislumbram que as vai. atividades deles e tu atua. E vai. É A Brenda ministra na igreja dela ali, tem uma pessoa que está sempre fazendo algo, né? E seguindo mesmo o Jairo lá que está em Canoas também, todo mundo. É tipo, vocês me conhecem assim, né? Sim. Meus filhos no Mesquita, tudo fazendo alguma coisa na área deles e todos conhecidos, né? Então, e no caso, é um bom caminho. Eu acho que para aquela pessoa que quer entrar no ramo dos eventos, né? Porque assim, eu comecei há 6 anos nessa área, né? E é que nem o Godoy comentou, a gente tem que entregar bem, servir bem, para servir sempre, né? Então, assim, para quem sonha em empreender nesse setor de eventos, né? E olha, eu tenho uma vontade, eu gostaria muito, assim, qual é a dica que vocês dão para essas pessoas? Porque tem muita gente nos assistindo aqui que sonha com isso, né? Comunicação, que é também uma profissão. Sim. Influencer, né? A gente pode abrir um leque tão grande. Podcast, lives, rádio, tudo. Isso. Cada um tem o seu valor. Então, vamos começar com Mesquita na parte de eventos. O que eu digo na parte de eventos, tu tem que acreditar, entendeu? Acreditar porque nem todo dia vai ser maravilha, né, Godoy? Muita gente começa e no primeiro obstáculo já muda. Não se define no que tu quer, entendeu? Se tu optou porque assim, tu tem investimento, tem tempo, tem tudo aqui, entendeu? E tudo lá não se constrói da noite pro dia, né? Como eu falei para vocês, não tinha a dimensão de onde eu chegaria, onde eu estou hoje, entendeu? E muitas pessoas estão na fila para trabalhar conosco, mas a gente tem umas questões que a gente tem que cuidar, né? Tu sabe o nível de pessoas que nós chegamos a trabalhar, né? Independente da aquisição financeira, mas hoje nós estamos já num patamar onde trabalhamos com umas pessoas mais elevadas, né? Então a segurança, a atenção, o respeito, isso é muito primordial.
E hoje o que a gente vê em muitos jovens, a paciência. A paciência está cada vez mais difícil, né? Tá curta. Então eu não posso colocar certas pessoas dentro da tua casa, tá, Vanessa? Sim. Né? Então a gente preza muito essa questão. A responsabilidade, que também é uma coisa que está sendo difícil, cara. Combina, te incomoda a semana toda para trabalhar contigo, chega no dia do evento, Eles não vou poder. aparecem. E Então, dão por as isso que milhares de desculpas. a empresa não contrata. Não é que não contrata, porque a gente está vendo que hoje está muito difícil. Está muito difícil de ter uma pessoa assim me dizer, eu vou, né? Porque o que na mesquita? Tu só chega com sapato e a calça. O resto, tudo, eu forneço. Fornece. Né? Alimentação, muitas vezes a gente tem que levar. Transporte. E não tá bom. Uniforme. E na verdade Não, tá bom. e um tanto diferente, porque o Godoy, ele tem que estar bem, né? E Ou ele tem que estar bem ou tem que estar bem. É. Não existe tem meio escolha. termo, não tem quem Não te tem, substitua. É só tu, né? É. E eu ali, falta um, sempre eu tenho 1, 2, ou no meu evento, é 5, 6, eu sempre já boto um a mais, porque contando que possa vir o Sim. antes do imprevisto de perder o ônibus. Né? Exato. Então, É a gente tem administrar essa- a crise, né? É administrar. É isso que tu tá dando eu a tenho- dica. Eu tenho que Porque pra entregar ti. pro meu cliente o que ele me pediu na reunião que eu fiz, entendeu? Toda outra coisa que eu falei fora do ar pro Godoy, como é que ele me perguntou como é que tu consegue administrar tudo? Cara, a gente faz reuniões, né? Passei antes também, reuniões antes. A gente troca informação, a gente escuta o meu garçom, vou dizer meu garçom, a gente escuta ele para saber o que está acontecendo. Alinhamento. Né? Um dia ele pode não estar no dia legal dele, ou não estava no dia legal dele aquele dia, mas é preciso eu entender. Ele está passando uma situação que não quer dividir com nós, Sim. entendeu? Já aconteceu isso na equipe e a gente está ali. Ele está ali forte comigo, né? Às vezes pode sair para um canto e chorar, mas o que está acontecendo se eu não estou sabendo? Tu tem que dividir comigo. Sim. Então é isso que eu levo. Tem E que ter quando essa tu questão. diz a gente, tu tem um gerente, tu tem alguém por trás, Não é tu que ou faz, a não. gente é o hoje time eu no divido, geral? Eu divido mais coisas, né? Tem uma pessoa que trabalha comigo já, né? E eu consigo dividir. Antes eu não fazia, era tudo isso. Era piscina, era roupa, era tudo na cabeça eu explodia. Então hoje eu divido, né? Que legal. As questões ali que a gente coloca, as pessoas, tem 2 pessoas na qual me ajudam, a gente vai trabalhando isso e Delegando funções. delegando funções, porque sozinho, chega, eu vou buscar. Hoje eu estou no evento, eu não me conto mais, eu estou fazendo o network que tu começou. Eu não saio no evento hoje sem 1, 2, 3 eventos fechados. Entendeu? Olha aí, ó, dica Entendeu? valiosa, Então, gente. tem que Aonde tá a ali, gente estar, né? a gente tem que se vender. Tem que se Claro. vender, Se entendeu? não for eu, ou a Vanessa, ou o Marcos, tem que estar vai ali, ser entendeu? o outro que vai estar na roda. É, assim e a vai. gente, e não Que só legal. o digital, Muito né? bom. Porque na verdade eu estive agora produzindo um evento, daí dependendo da faixa etária do evento, é importante também ter material impresso, porque as pessoas ainda gostam de levar para casa, né? Sim, tem E que isso é tá. importante, então tem que ter um Revista? material de divulgação, a revista, né? Então, assim, essas Agora são a gente algumas dicas e vai pra vamos dica pra- do Godoy aí na área de Não, só um comunicação. pouquinho, então, como tu falaste a questão ali do chegar, a visibilidade que tu citou antes, nós também, esse ano, nós trabalhamos com uma empresa de Porto Alegre, onde eu caí na questão dos condomínios lá, né? Eu agora, dia 12, se eu não me engano, a gente vai lançar só esse ano o 10º condomínio. Entendeu? Sabe o que é isso? Então, sabe, a responsabilidade, né? Nós trabalhamos entre 900, 1.000 pessoas, e eu tá com 30, 40 garçons, né? A gente faz às vezes umas fusões para o evento acontecer. Amém. Então a gente está no caminho certo e vamos indo, né? Nossa, Né? que Então, bênção, né? A visibilidade através desse condomínio também estourou o nosso Instagram, né? E só vai. É referência no que tu Referência. faz hoje. É isso aí. Que legal, É né? verdade. Que alegria. Bom, dicas para a área da comunicação, eu diria para a pessoa que ela tem que estudar, ela tem que se atualizar, tem que investir. É curso, é Tempo. maneira de se comportar, é como agir, como fechar um negócio, como se valorizar, precificando, né, o teu trabalho. E o que eu não vejo aqui no litoral é exatamente isso. Pessoas Olha. querendo fazer isso. Parece que eu estou num ciclo ou numa profissão que ninguém mais tem interesse. Não. Eu não sei se é porque é difícil, é ruim, ou porque não tem talento, eu não consigo ainda definir exatamente isso, mas eu não vejo ninguém se preparando para isso, ninguém querendo fazer isso, principalmente na questão de apresentar eventos, né, cerimonial de eventos. São poucas pessoas que hoje
Se tivesse que definir a minha entrada no céu agora, se você me diz um nome, eu estava no purgatório. Então tá difícil, sabe? Eu gostaria que tivesse mais gente fazendo o que eu faço aqui, até porque às vezes com isso a gente acaba caindo na zona de conforto, né? A gente acaba ficando meio que acomodado e tal. Quando tem alguém te cutucando, tu, opa, vamos lá, vamos levantar, vamos lá. Eu sempre brinco assim que eu adoro o microfone, né? Adoro o microfone. Hein, pai? Eu chego a brigar pelo microfone, porque assim, isso é uma das coisas que eu fui descobrir lá na minha infância, né? Só que eu não vou dar spoiler agora, porque tá nascendo um projeto novo. E isso é uma das coisas que a gente vai conversar nos próximos capítulos também do podcast. Mas assim, tudo veio através da comunicação, né? Só que de um presente que eu recebi do meu pai aos 7 anos. E isso é uma das coisas que eu adoro. E aquela coisa de tu... Mas é que nem tu falaste, de tu te preparar para aquilo ali. O microfone por si só, ele é muito lindo. Mas quem vai falar por detrás dele, né? E a mensagem que tu vai passar e da forma como tu vai passar... Eu digo hoje que, assim, a forma como tu faz, ela é única. Não existe ninguém aqui no nosso litoral, e me perdoem aqueles que estão assistindo, que faça conforme tu faz, porque tu tem a elegância, o carisma, a voz, então são vários quesitos que fazem o todo, né, que tu és hoje. Então, assim, a gente precisa falar isso, né, Paula? Sim. Porque a gente não tem oportunidade de falar, entende? Assim como, né, o que tu faz hoje, Mesquita, assim, é impecável. Todas as vezes que eu participei de eventos em que a tua equipe estava, a entrega foi muito diferente. De outras vezes, né, com outros profissionais. Então a gente sempre sabe, porque a gente sabe como tu faz, para que aquela equipe chegue lá, né? E a forma como tu faz, ela é única, né, Godoy? Só que tem um detalhe, né? Nada acontece do dia para a noite. Volta. Só que em Capão são 32 anos, somados ao mais, 40 anos de profissão. Então, é uma bagagem. Desde o início que eu primeira vez que peguei o microfone na mão, tudo vai somando, as experiências, as coisas. Mas uma dos grandes segredos e eu costumo falar quando eu vou entrevistar alguém que não é chegado à entrevista, né? Isso, cara, tem que ir. Tá com medo, tá com vergonha? Vai com medo. Vai com medo, vai tremendo. Porque a primeira vez vai ser ruim, a segunda vai ser ruim, a terceira vai ser ruim, a quarta tu vai começar a se acostumar. E tu vai soltar mais. Então, assim, ó, quando tu sai de casa para ir para um evento, já vai preparado que tu pode dar uma entrevista para alguém. Já vai botando na cabeça o que tu vai falar, que não vai só num evento por ir. O que você vai fazer lá? O que está acontecendo naquele evento? Por que você foi convidado? Entendeu? Te prepara, isso vale para a vida, não é só para comunicação, para nada, vale para a vida toda. Porque muitas vezes vou num casamento, daqui a pouco alguém quer dar uma palavra, aí pega o microfone e vai lá, está preparado. Está preparado e fala. E quantas vezes a gente está aqui com os nossos convidados também na nossa plateia, acabou de chegar esse senhor aqui que tu conhece bem. Não, chegou do início já. Não, eu tô falando aqui do meu pai. Ele já tá aqui. Não viu ele? Não, eu vi, ele tá. Tava ali escondidinho, então. Ele tava atrás aqui, não vi. Mas... O Sidney Azambuja também, um grande amigo. Eu vi que ele comentou contigo que ele queria vir assistir aqui. É isso aí. Para nós é uma honra. Peraí, muito só um pouquinho. obrigada. Peraí, vou botar aqui. Muito bom. Eu tinha um tio, já faleceu, ele era da Seixonoye. Ele falava da força do pensamento positivo. É verdade. Se tu vai positivo, tu tem grande chance de conseguir o que tu quer. Força do pensamento positivo. Atrai. Então eu sempre me acompanho isso aí, então tem dado certo. A vida profissional, amorosa, e aí vai. Amém. Tô com a mesma esposa há 46 anos. E quantas vezes, Godoy, tu chegou para entrevistar também, e o pai na primeira vez, não quero, e, né, e na segunda vez já foi, e aí ele pergunta se foi tudo bem, então assim, o que é aquela coisa que tu falaste, né, sai de casa preparado já para ser entrevistado, para tu poder falar alguma coisa. É verdade, o Zambuja, por exemplo, né, saiu de casa preparado, se botar o microfone dele ali, ele vai falar. É um cara que se articula bem, então as pessoas têm que fazer isso, né. Deixa um recado para nós aqui, a Zambuja, por favor. Se tu ficar de pé, os meninos da câmera vão te pegar melhor aí. Fica de pé aí. Bem, eu agradeço aí pela oportunidade, né, de participar desse podcast. A mensagem que eu deixo é o seguinte, ó, que
o impulso, a inovação, o crescimento, tá? Em primeiro lugar, para mim, que eu levei isso pela minha vida toda, é o ser. Através do ser, tu conquistar o ser, tu vai conquistar muitas coisas materiais na tua vida. Então isso eu levo para minha vida o tempo todo. Hoje eu estou aí com 68 anos, né? E ainda continuo conquistando profissional, né? Parte profissional, a parte sentimental, Sim. uma família, Espiritual. né? Porque quando a gente é jovem, a gente só quer trabalhar e esquece de alguns detalhes da manutenção, né? Pessoal, família. Hoje, eu, como aposentado, eu prezo muito essa questão. Eu viajo bastante a trabalho, mas viajo também bastante para dar um suporte para meus netos. Boa. Olha. Boa. Que isso para mim é muito importante, né? Que é o meu segmento, né? Sim. Leonardo da Vinci já dizia, né? Se tem uma coisa que a mente não se cansa é de aprender. Quanto Aí, mais eu sei, menos eu sei. isso aí. E qual o porquê que faz vocês continuar apaixonados pelo que vocês fazem? Eu curti, pegou o gosto da coisa, né? E aí tu Eu vai, gosto. né? Eu gosto. E tu sabe assim, vamos lá. E tem aquele friozinho na barriga, né? Vamos, vai. Ah, mas É tu legal, já faz né? isso há tempo. Não, mas se eu não tiver Sempre aquele tem, friozinho, né? né? Se eu não tiver, porque é uma proposta nova, né? Pode ser como eu de costume faço o chá de fralda, o ano, o 15, o casamento, 50 né? de Os 50 bodas. de bodas. Tem famílias que nós somos assim, né? Então acaba, tu tem que ter esse friozinho, né? Aquele gostinho gostoso, tu chega lá e tu vê que no Fazer final... por gosto. ó, e pega aquele nosso contratante que tá nervoso e tu passa aquela tranquilidade. Esse já me pergunta, cara, tu não fica nervoso? Não, cara, mas se eu ficar nervoso, tu vai ficar pior ainda, entendeu? Sim. Eu tenho que transmitir pra ti. É que eles não conseguem perceber porque tu é moreninho, né? Tu não fica vermelho. Então tem essa questão, né, cara? É bem assim. Então Essa é a gostoso, intimidade gostoso, da né? amizade, né? É, Ela é boa, ela é Se tu ruim. fosse um alemão Olha e nem eu, aqui, eu ia ficar olha aqui. vermelho. Eu cheguei aqui, eu chamo café com leite na entrevista hoje, né? Então é isso aí, tamo junto, Ai, que Marcão. legal. Agora, uma coisa bacana que o Mesquita falou, e eu tenho uma saudade que vocês não fazem ideia, é do frio na barriga. Eu não sinto mais frio na barriga. Há muitos anos eu vou a eventos, seja ele pequeno ou grande porte, não sinto mais aquele frio na barriga. Era tão bom sentir aquele frio, porque a partir daquele frio, a coisa se tornava controlável. Até ali eu estava assim, que eu não controlava, não sabia exatamente o que fazer, aquele frio na barriga, meu Deus, o que tem que falar? Quando eu comecei aí, sem o frio na barriga, perdeu a graça. Por isso que tu deixou, né, a dica aí pro pessoal estudar, Isso aí. ir atrás, quem quer realmente, Tem né? que ler bastante, quem trabalha em comunicação, tem que se expressar bem, a concordância, não O que eu seja... português bem colocado, não que eu seja né? um professor de português, eu tenho meus erros, minhas falhas também, mas procuro sempre estar me atualizando com Falando isso. Né? nisso, tu já ministrou curso, né, aqui para Capão de Oratória ou tô enganada? Não. Eu achei que tu já tinha. Tem um projeto na cabeça Olha aí, mas então, vamos ver. vamos de lançar uma repente, sementinha. Dizem que a gente... Dizem que a gente não pode partir desse mundo sem ensinar o que aprendeu Passar, na vida né? toda, né? Isso Então aí. tem que passar. A pessoa que não passa o seu conhecimento é um pecador, hein? Já Então coloca eu acho ali, que hoje, ó, vamos plantar essa lançamos. semente, já coloca ali E na aí- live, né? Eu quero, já coloca no comentário, eu quero. Quem gostaria de ser mentorado Já pelo pensou? Godoy também. E aí É. acho que podem vir grandes nomes. E aproveitando que tu falou em livro, então dia 29 é o Dia Nacional do Livro. Como, né, dona de Estamos uma numa livraria, estamos bem aqui. tenho o hábito, mas ainda pouco, né? Leio Sim. 4, 5, 6 livros num ano, que para o Brasil é bastante, mas ainda é pouco. E no início da nossa conversa a gente perguntou para vocês ali no off, né, sobre os hábitos. Então, se não for da leitura ou se for da leitura, quais são os de vocês aí para deixar aí? Séries, enfim. Como eu comecei na tua pergunta ali, eu não tenho muito hábito, mas eu sei que eu tenho que ter, né? Então eu vejo mais a rede social, acompanho algumas coisas que está acontecendo no mercado ali, a gente lê aquilo digital, mas em si, um livro não tem um hábito não, tá? Mas
esporte, para dar uma desplada, né? Isso, Mas então, essas o esporte. questões, Eu acho Então. que essa questão do livro, ela vem até muito cultural de família, Sim. né? Porque quando tu não tem, assim, um exemplo dentro de casa, uma mãe ou alguém da família que lê, que tu vê que a pessoa está empolgada com o livro, a gente acaba não despertando esse interesse. Sim. É o meu caso também. Eu não tenho, assim, uma cultura de ler livro 4, 5 por mês, 1 por mês. Eu pego um livro, às vezes eu ganho bastante livros, eu acho interessante. Se E tem aquele que livro deixar. me pegou ali nas primeiras páginas, eu Vai vou embora, embora. Vou embora. Hoje, por exemplo, eu estou lendo um livro que eu ganhei alguns meses atrás, de um queridíssimo médico, um grande amigo, transformou a minha vida de saúde, de cuidados da saúde, de emagrecimento com cuidados, né, médicos, que é o Dr. Fernando Bastos, que lançou o livro Ciclo Original, que fala sobre a alimentação lá da época, né, dos nossos homens das Medievais. cavernas e tal, que comiam muita carne, e eu, como sou um carnívoro, gosto muito de carne. Esse livro está me trazendo muitos ensinamentos. Indico para todo mundo, viu? Ciclo Original. Ah, legal. Eu gosto muito da questão de documentários, né? E finalizei num final de semana só, quando eu começo a assistir alguma série, eu finalizo a série, eu maratono a série, né? Então, As Leis de Lydia Poe é uma história baseada em fatos reais, né? Então, fica a dica, uma mulher à frente do tempo, né? Que lutou pelos direitos das mulheres, então fica super dica aí, que eu achei bem interessante. Minha filha até comentou, disse, nossa mãe, olha só o que ela fez. Eu disse, imagina, né, tantas mulheres que lutaram para que hoje a gente pudesse estar aqui apresentando um podcast, que a gente pudesse estar conversando com homens de uma forma bastante aberta, né? Então isso é bacana a gente também. Eu estou finalizando A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Opa! É de uma médica também. E vendo nós aqui reunidos, os movimentos, eu acho que é isso, né? A gente está no caminho certo. Tenho certeza, tu já passou, tu passou agora. Também não é uma perda. E acho que quando a gente vive, né, a gente ou vai passar com alguém, ou quando chegar a nossa hora, a gente vai estar mais preparado, porque a gente fez valer a pena, né? Cada dia que Deus nos dá a oportunidade de acordar e sermos melhores. Amém. 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 Então, vamos finalizando, né? Como passou rápido, né? Passou rápido. Gostaram desse bate-papo? Foi tranquilo pra ti? Muito tranquilo, tem que dar aquele calorzinho, né? Mas bora, né? Passou, né? Tô pegando gosto dessa coisa, né? Dos outros, né, cara? Tô precisando de alguém no palco lá. Olha aí, ó. Resumindo o trabalho de vocês em uma frase. Olha, eu vivo para conectar pessoas. Eu vivo para marcar histórias. Eu vivo do meu trabalho para transformar momentos. E momentos são únicos. E esses momentos se transformam em experiências, ideias, propósitos. E esse é o meu propósito de vida. Essa é a minha missão aqui nesta terra, neste ciclo, que é justamente marcar as pessoas lá na sua essência, na sua alma, com o que há de melhor das coisas da vida, que é se comunicar. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, com esse irmãozão aqui de eventos. Todo evento que eu chego para apresentar, tá lá o Mesquita, a primeira coisa que ele chega para mim, uma aguinha, vamos preparar uma aguinha, vamos lá. Todos, né, é o cuidado que ele tem com todos, né? Então eu me sinto privilegiado em ter esse grande irmão hoje aqui do meu lado, contando um pouco da história dele, que é fantástico. Obrigado. Nós também, eu digo nós, né? Eu sempre falo, né? Eu digo sempre que a gente está aqui de passagem, entendeu? E eu tento sempre fazer o meu melhor, entendeu? Levar que as pessoas vejam o meu trabalho, né? E hoje, se eu estou por aqui com vocês nesse momento, é porque as pessoas, Vanessa, Paula, já me conhecem, meu trabalho, os meus colegas que estão ali filmando nós, estamos sempre juntos, é porque estamos no caminho certo, né? E a gente quer sempre levar bem a experiência do que a gente aprendeu com o tempo, sem ter o intuito, como eu falei no início, de eu chegar e ser hoje quem eu sou. Então as pessoas me ligam, Mesquita, nem que me contratem, não me contratem, mas sempre me ligam para o que eu consigo, o que eu faço, de que forma eu faço, né? Isso para mim é gratificante, eu poder estar ajudando eles de alguma forma. E muito feliz, tá? Então essa troca de experiência para mim é essencial.
Tá? Que legal. Muito Que obrigado legal. pelo Nós convite. que ficamos felizes, né, com o aceite de vocês, porque foi bem importante, assim, conhecer mais de perto. A gente acaba passando rapidamente, muitas vezes, abraça, beijo, e tudo bem, não sei o quê. E essa vida corrida, né, o tempo inteiro, assim, a gente começa a relembrar coisas que já passaram. Antigamente fazíamos mais, né, encontros, e aqueles encontros demorados, e os abraços apertados e demorados, e hoje é tudo muito rápido, né, as coisas acontecem de forma muito rápida. Então a gente passar essa hora com vocês aqui, tentando extrair um pouco da vida de vocês também, e vocês passando essa mensagem de uma forma mais tranquila, né, com tempo para isso, né, sem precisar estar correndo, né. Sim. Então foi aquela hora que nós marcamos para que outras pessoas também conhecessem um pouco mais da essência de vocês. A gente está muito feliz mesmo, né, Paula? Sim, foi bem gratificante, né? Nós estamos no nosso 7º episódio, né? Começamos com um teste com nós duas, explicando o projeto, depois vieram os nossos pais, né, em agosto, dando a bênção e falando as suas histórias também inspiradoras, Isso. né, para nós, porque assim como o Mesquita, acredito, né, que o Paulo e o meu pai, o Paulo também, Sim. a gente sabe, né, com carisma, com carinho, com comprometimento, que é a palavra do meu pai e aqui da nossa empresa também, os valores, a gente conseguiu chegar onde a gente está, né. Nos momentos de crise, com certeza a gente cresce, assim como o Godoy foi na pandemia, a Cabral também foi na pandemia. Ficou faltando essa tua parte, qual foi o momento? Vamos supor, os eventos nós ficamos nessa área, né, Mário? 1 ano e 8 meses na questão da pandemia, 1 ano e 8 meses sem poder realizar. Verdade, olha, esse ponto Muita é gente não interessante. voltou, né, Marco? Muita gente da nossa área não voltou, entendeu? Seguiu outro segmento, né? Até porque o susto foi grande. né? Foi Nossa. grande. Eu, no Trabalhar caso, escondido. aí como a questão das duas empresas, tem as piscinas, todo mundo achou que na praia não acontecia nada. O que aconteceu? Os condomínios lotaram, né? Lotaram, todo Foi mundo um veio bom pra pra praia. Nós colocava máscara E bora atender. emendamos né? o verão, inverno, entendeu? Eu tive Então, um grande padrinho na pandemia, naquele período em que fechou tudo. Imagina, eu trabalho com eventos. Exclusivamente. Teve eventos? Não teve mais eventos. Eu trabalho com uma revista que vende publicidade. Como é que se faz para vender publicidade? Não tem como, né? Tá todo mundo enxugando, né? Todo mundo apertando. enxugando, vai vender publicidade, não tem como. Eu tive a grata satisfação de receber um aporte de um padrinho que eu tenho para a vida toda, um irmão que a vida não me deu, se chama Alfredo Pesce. Alfredo me chamou na pandemia e perguntou como é que estava a situação, né? E eu disse, não sei mais por onde correr, né? O cara não se prepara, não tem uma gordura para queimar a longo prazo, jamais imaginaríamos ficar 2 anos aí mais sem poder trabalhar. E o Alfredo me estendeu a mão e me deu um suporte muito bom naquele momento. Eu sou muito grato ao Alfredo, para o resto da vida, a família Pesce. E obviamente que logo depois começaram os trabalhos, né, retornando aos poucos, enfim, mas foi sufocante, foi bem complicado. E continuando então, cada um no seu ponto de virada, nós estamos aqui escutando histórias, aprendendo com todos os convidados, para levar esse projeto adiante. Deus sabe, né, o caminho que ele vai tomar, e que a gente possa, né, chegar com as nossas palavras, com os nossos convidados, a muitas pessoas, né. Nós temos o canal do YouTube YouTube, no né? Spotify. É um trabalho de formiguinha, mas a gente não desiste. Assim como né? vocês mesmos falaram, nada Tá acontece muito da noite legal. pro dia, né? A gente está bem contente, né? E assim como a gente chega lá sozinho, mas com os outros a gente cresce muito mais rápido. Então, um compartilha, o outro compartilha. E a gente Falem tá para os muito amigos, feliz. né, sobre o projeto, assim que ficar, né, a edição do que vocês estão assistindo ao vivo aqui vai ser editado, compartilhem com os amigos, né, e façam esse projeto crescer. E quando vocês fizerem qualquer movimento dos eventos, né, da comunicação, é só postar o @KitMove que a gente já vai compartilhar para que mais pessoas também, né, Paula, possam estar olhando esse projeto, porque ele não é só nosso, né? Ele está tomando uma proporção de todos que passam por aqui, desde sua palavra. E eu tô vendo que vocês têm um arsenal aí de parceiros, né? Eu acho que a gente tem MS Mídia, como é que Rede se diz? Polo. Que suco gostoso da Rede Polo. Que mais a aí? Luciana Machado. Olhem o brinde que a Debastiane mandou especialmente hoje para vocês. É para nós isso, Esse é para Doutora vocês. Milene e Doutor Cláudio. Aqui tem mais uma caderneta da Cabral. A Milene que cuida do meu Botox, né, Milene? Olha aí. Tá na hora, Milene. Tá na hora, Milene. É isso aí, né? Gratidão, viu? O Obrigado, Botox, depois dos 40, ele
fundamental pra gente manter o rostinho lindo, né? Lá no início E eu aqui esqueci. um brownie, né? Brownie da Nestor Café, também possam quem é pegar essa quantos... moça? Já ouviu falar? Conhece? Ó, leva mais outro aí. Então, vamos fazer assim, ó, vamos levar isso aqui. Leva a cesta. Chega de briga. Eu só vou deixar aqui um carinho especial que eu não falei, MS Mídia, comunicação visual, fachadas, lonas, brindes, sacolas personalizados, que eu lembrei que eu não falei no início do Um programa. casal bem atuante aí, né? A Márcia, Muito. né, Legal. e acho que todo o trabalho que a gente faz, né, assim como o de vocês, repercutiu para esses patrocinadores, né, como o Godoy falou Que bom. aqui, são gente de peso, né, Muito na bom. nossa Umas- cidade, Della Medeiros, Silva, distribuidora de Nestlé, Isso aqui também é pra mim? Luciana Machado RH, Debastiane Nunes, Santilli, que tem aqui na loja agora de Capão e também na CPE, Melvi Store, São Miguel, Top. STV A Sua Segurança e Rede Polo, com a MS Mídias, então, que eu não falei no E início. contando que esses apoiadores, em uma semana eles chegaram até nós. Nós abrimos para apoiadores, né, do projeto, para custear, né, toda essa questão da gravação. Sim. E em uma semana nós fechamos essas parcerias. Então, assim, é a questão de um trabalho bem feito, né? Por trás de um projeto do Kit Móveis, existem pessoas comprometidas, Que bom, né? né? Então, quando a O gente... apoio é sempre importante, né? Exatamente. Que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Verdade. Então agora nós teremos já nos próximos episódios também algumas novidades e a gente tem um encontro também com eles, né? Então, vem muita coisa legal Tem por aí, por muita isso coisa acompanhem aí nas redes sociais. Acompanhe nas redes sociais, então @kitmove aqui no Instagram, no YouTube também e no Spotify. Ah, não tenho tempo para ficar assistindo ali, né, o vídeo e tal. Vai daqui até Porto Alegre, coloca no Spotify, vai escutando, que eu tenho certeza que em algum momento desse episódio alguma coisa vai te tocar e a gente vai ficar bastante feliz com o teu feedback. Agradecimento, então, especial à nossa plateia, aos nossos convidados e a todos vocês que estão aí nos assistindo, pelo carinho, Pelo tempo, né, que estão aqui conosco também, dedicando esse tempo conosco. Nosso muito obrigada. E até obrigada. a próxima. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Valeu, Valeu. valeu, 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 valeu. Feliz demais. Ai, Show que de bola. bom. Coisa boa.